Graça e paz seja com todos. Pastor Fernando, hoje de manhã, ministrou a palavra, tanto difícil, né? Alguns textos são bastante complexos. Meu desafio hoje não é nem tanto pelo texto, mas pelo tempo. Estava conversando com a minha esposa, quando eu estava vindo aqui, é um texto que dá para pelo menos umas 4 horas de pregação, sem brincadeira. Vamos abrir as Bíblias em Apocalipse 18. Esses textos são difíceis não tanto pelo conteúdo em si, né? Mas pelas dificuldades das linhas teológicas que está com um pouco de reverberação aqui na frente. Senão vai atrapalhar um pouquinho. Pelas diversas linhas, né, de pensamento, de leitura e interpretação desses textos. Eu, pelo menos da minha parte, eu tenho buscado dar uma visão um pouquinho diferente, o pastor Fernando também tem seguido mais ou menos essa mesma linha, de dar uma visão um pouco mais para a igreja mesmo, incentivar a igreja, porque, para mim, Apocalipse foi escrita para fortalecer a nossa fé, né? Eu tenho feito um estudo com um grupo aqui sobre Isaías, e várias vezes em Isaías Deus fala assim, eu estou falando isso antes para vocês, para vocês saberem que sou eu que estou dizendo, que eu faço e eu aconteço, né? Então, são coisas que Deus está dizendo para a igreja antecipadamente, para a igreja se preparar, né? Você não se pegar desprevenido, né? E estar pronto para quando as coisas acontecerem. A gente não sabe exatamente como vão acontecer, mas vão acontecer, né? Mas que a gente tem que estar preparado. E também não olhar o Apocalipse como algo assim, triste, algum catastrófico, muito pelo contrário. Vocês vão ver, pelo menos nesse texto, que quando Deus age, sempre tem um louvor, uma adoração no meio, porque a gente fala que, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Deus olha para o sofrimento do seu povo, sabe por que ele está sofrendo, e Deus não vai deixar isso impune. E esse texto ele fala muito sobre isso. Vamos, então, ler Apocalipse, capítulo 18. Eu não vou ler o texto completo, porque é um texto longo, até gostaria, né? Mas é um texto bem longo, e eu quero que os irmãos depois tenham a oportunidade de reservar um tempo para ler com cuidado esse texto, refletindo bem, não na ação contra a Babilônia, mas o que Deus está fazendo a favor do seu povo. Esse que é o destaque que a gente tem que buscar, porque o Apocalipse começa assim, bem-aventurado, né? Então, é para a gente se sentir bem-aventurado, né? Apocalipse 18 diz assim, versículo 1, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou uma morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O pastor Fernando, hoje de manhã, falou capítulo 17, e falou sobre a meretriz, né? A igreja que se corrompe, né? Nessa noite a gente vai falar sobre a corrupção da Babilônia no sistema político e econômico. Mas antes para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor sobre o significado da Babilônia, a gente precisa entender por que ela representa esse sistema do mundo, da onde que surgiu isso, né? A Babilônia, essa cidade, né, que é representativa, ela é simbólica, né?
esse nome dessa cidade, ela é a segunda cidade mais citada na Bíblia. Só perde para Jerusalém. Elas são quase 270 vezes, são 266 vezes que ela é citada na Bíblia. E o mais curioso de tudo é que no Apocalipse ela é citada 6 vezes. Né? Por que 6? Né? Lembra que Apocalipse tudo muito simbólico. Né? Tem muito número 7, né? 7, 12, 7, 12, 7, 12, 4 às vezes, né? 4 anjos, 4 seres. É porque 6 é o número do homem, né? O número da imperfeição. O homem foi criado no 6º dia. O 7º é a perfeição. O número da besta é 666, 666, é a tríplice imperfeição. Então, Babilônia, só pelo fato de ela ser citada 6 vezes na Bíblia, já indica essa imperfeição. E não é 7 vezes. 7 vezes são as taças, são as trombetas, são as igrejas, porque aí está tudo ligado à perfeição e à santidade de Deus. Mas Babilônia não está ligada a isso, está ligado à imperfeição, aquilo que vai contra Deus. Né? Então, ela é citada 6 vezes. A sua origem diz muito sobre o que ela representa. Gênesis capítulo 10, versículo 8, Gênesis 10, 8, diz assim: Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Versículo 10 diz assim: o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Aqui tem 4 características que a gente já pode perceber sobre a Babilônia. Primeiro, que foi fundada por Nimrod. Nimrod é um dos descendentes de Noé. O seu nome significa rebelde. Quer dizer, é uma cidade que foi fundada, foi criada por uma pessoa cujo nome é rebelde. Então, o que vocês podem esperar de uma cidade que é fundada por uma pessoa com esse nome? Segundo, que ele disse que ele começou a ser poderoso na terra. Eu fui procurar saber, entender o que significa esse poderoso. No original, a palavra significa poderoso, mas também significa aquele que prevalece. Então, Nimrod foi o primeiro homem que começou, depois do dilúvio, obviamente, né, que começou a prevalecer sobre aquela sociedade que surgiu após o dilúvio. Então, ele começou a ser poderoso, ele começou a prevalecer sobre aquela sociedade. Depois ele fala assim, no princípio do seu reino, é a primeira vez que aparece a palavra reino, quer dizer, pelo menos biblicamente falando, é o primeiro reino que surge. Né? E que era formada por 4 cidades, Babel, Ereque, Acade e Calné. Né? Babel é o nome em hebraico de Babilônia. Se você procurar na Bíblia em hebraico, você não vai ler Babilônia, né? Vai ser Babel. Né? Todos os 233 citações no Antigo Testamento vai estar lá escrito Babel. Né? E aqui, uma curiosidade também, ele fala da cidade de Acade. Quem conhece história, principalmente a história antiga, sabe dos acadianos, né? Muito famoso. Né? Os sumérios, né? Eles também são descendentes de Nimrod, fizeram parte desse reino. Né? E ele fundou esse reino na região de Sinar. Sinar, em hebraico, significa terra de 2 rios, que é onde surgiu a civilização como os historiadores modernos conhecem. Né? Ali começou a Suméria, né? Depois passou para Mesopotâmia, Babilônia, hoje chama-se Iraque. Né? Então, só no começo a gente já começa a perceber que essa cidade tem alguma coisa de diferente, porque foi criada por uma pessoa que chama rebelde, que prevalecia, que dominava sobre os povos da terra, e que ele montou seu primeiro reino, com 4 grandes cidades. A segunda característica dela está em Gênesis capítulo 11, versículo... Deixa eu... Espera um pouco. Versículo 4. 11, 4, que diz assim... disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade. Essa cidade, vinde, edifiquemos para nós
uma cidade, é a cidade de Babel, né? O que isso nos diz? Que foi uma cidade criada, centrada no homem. Não foi uma cidade criada para Deus, como Jerusalém, né? A cidade do grande Deus. Então, ela foi uma cidade criada para o homem. E aqui a gente já começa a ver a questão do humanismo que está por trás dela, né? E o pensamento de Babel é inteiramente ligado ao homem, né? Ao humanismo. O homem é o centro dela. Então, ela é uma cidade centrada no homem. O humanismo faz parte dela. Depois ele fala que, assim, construamos uma torre cujo topo, ou top em algumas versões, chegue até os céus, né? O pastor Fernando já citou, né? Há duas versões de interpretação, né? Uma que diz que eles quiseram construir uma torre para evitar que, caso acontecesse um novo dilúvio, eles morressem, né? Então, seria alguma coisa assim para salvá-los de um possível dilúvio. Essa é uma das ideias mais aceitas. Mas também a palavra chegar, né, significa tocar o céu. Algumas versões ainda falam colar no céu, né? Chegar, tocar no céu. Então, alguns enxergam aqui o objetivo do homem de assumir uma posição no céu. De qualquer maneira, se você escolher outra versão, nós estamos vendo aqui, de qualquer jeito, em qualquer um dos dois caminhos, o objetivo do homem de se salvar. É a salvação por obras. Salvação pela sua própria capacidade, a salvação por sua própria competência. Então, eu sou dono da minha salvação. Eu controlo a minha salvação. E, novamente, a questão do humanismo. Não importa se eu vou salvar de um dilúvio ou de alguma outra coisa, no nível espiritual, de qualquer maneira, está falando de salvação por obras, a salvação que o próprio homem desenvolve para si próprio. A quarta característica, que ele ainda fala no versículo 4, é: tornemos célebre o nosso nome. Então, é uma cidade que vai exaltar o próprio homem. Ele quer ser célebre, quer que o seu nome seja célebre, né? E eles conseguiram, pelo menos isso eles conseguiram, porque até hoje, né, alguns consideram que essa cidade foi fundada no século 25 a.C., né? Nós estamos no século 21 depois de Cristo, então são 46 séculos de diferença, e nós estamos falando dela. Né? Pelo menos nisso, a cidade não existe mais, é só história, né? Mas até hoje nós estamos falando nela, e até hoje ela nos incomoda, né? Então, é uma cidade que foi construída com o objetivo de exaltar o próprio nome. Novamente, aqui a questão do humanismo. E o que a gente vê hoje em dia é isso, né? O homem querendo se exaltar, né? Se colocar para cima, né? Todo mundo quer ser célebre, quer ser famoso, né? Ser conhecido, né? E a última característica que ele fala é que para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, foi uma cidade edificada para garantir a sua própria segurança, né? A questão da salvação por obras. Mas, por outro lado, ela também vai contra a vontade de Deus, porque Deus tinha o objetivo que o homem se espalhasse por toda a terra, né? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, né? Fala lá em Gênesis capítulo 1, 28, né? E eles falam, não, vamos ficar todo mundo junto, né? A união faz a força, né? Mas quando Deus viu aquilo, né, ele viu que aquilo tudo estava correspondendo ao nome do próprio fundador, e aquilo era uma rebelião contra Deus. Eles estavam indo contra a vontade de Deus, contra os princípios e os propósitos de Deus para o homem. Então, desde o princípio, a cidade ela vem com essa característica. Há 25 séculos antes de Cristo, a cidade já, quando foi construída, ela já trouxe isso na sua fundação, e esse espírito humanista que está por trás da sua fundação, da sua história, é o que perpassa até os dias de hoje. Obviamente, não no sentido físico, mas no sentido ideológico e espiritual. Por isso, Babilônia é símbolo da rebelião da humanidade contra Deus. Por isso que Babilônia não é exatamente uma cidade no sentido absoluto, literal, como uma cidade física, mas é um pensamento, é um tipo de atitude que o homem e que a humanidade tem
contra Deus. É o homem buscando a sua própria exaltação, o homem buscando ser célebre, né, deixar seu nome na história, ser senhor da sua própria história, ser senhor, inclusive, da sua própria salvação. Eu vou fazer as coisas para me salvar, para me garantir. Então, por isso que Babilônia, desde a sua fundação, ela mostra essa rebelião da humanidade contra Deus. Portanto, ela representa a capital da civilização apóstata, né, que vai surgir, que, na verdade, já tem surgido nos últimos dias, né? Símbolo de uma sociedade humana organizada política, econômica e religiosamente em oposição e desafio a Deus. Por isso que nós temos o capítulo 17 e 18. No 17 é a rebelião religiosa, espiritual, contra Deus, e no 18 ele vai mostrar a organização política e econômica também em oposição a Deus, colocando o poder, colocando o dinheiro, colocando as riquezas no lugar de Deus. Então, a Babilônia, como sistema político-econômico, que substitui Deus pelo dinheiro, poder e prazer, o que esse texto nos mostra é que ela vai entrar em colapso, o que vai levar à sua queda. O orgulho leva sempre à queda, né? E agora o que nós vamos ver é que os flagelos que até agora estavam sendo derramados sobre a humanidade, aqueles que têm a marca da besta, que nós já vimos no capítulo anterior, que é o nome de blasfêmia, que é Babilônia. Não é? Então, Babilônia é esse pensamento, essa estrutura de pensamento, né? E que, então, esses flagelos é representado pelas 7 taças no capítulo anterior, agora vai ser direcionado ao centro de todas as coisas, que é a própria Babilônia. E a gente lembra que, numa das taças, o próprio trono de Satanás foi atingido. Agora vai ser o centro desse pensamento, que é a fonte de toda a corrupção humana, né, onde tudo isso vai se manifestar. Então, essa é a Babilônia. Né? A própria Bíblia já nos mostra um pouco da sua história, dos seus fundamentos, e nos mostra o que realmente significa a Babilônia. Não é nenhuma cidade no sentido físico, ela foi historicamente, né? Mas desde a sua fundação, embora a cidade fisicamente não exista, mas a filosofia e o pensamento humano, o pensamento e a ideologia para a qual ela foi fundada, ela existe até os dias de hoje. Então, o capítulo 18 vai mostrar a ação de Deus contra essa cidade. Então, nós lemos aqui no capítulo 18, versículo 1. Né? Depois dessas coisas, que coisa? Aquilo que ele já tinha visto anteriormente, da meretriz, né? Da mulher que estava cavalgando a besta, né? Que nós vimos hoje de manhã. Quem não viu, não perca a oportunidade de assistir durante a semana a exposição do pastor Fernando. Então, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Aliás, o que tem de anjo em Apocalipse é impressionante. Né? Mas é aqui um outro anjo. Só que esse anjo não é um anjo qualquer. Veja que ele tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Eu fico imaginando o que não seria esse anjo. Né? Um grande anjo, algumas versões dizem um grande poder, né? Eu prefiro autoridade. E a glória desse anjo era tão especial, tão fabuloso, que ele iluminou a terra com a sua própria glória. Então, não era um anjo comum, não era qualquer um. Né? Mas esse anjo, que a palavra anjo significa mensageiro, ele traz uma mensagem. Né? A mensagem que ele traz é essa: caiu a grande Babilônia. A mensagem que ele traz para a Babilônia é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de que Deus está derramando os flagelos sobre a cidade. Mas, para nós, né, é o juízo de Deus contra esse sistema. E é um sistema que nós continuamente, consistentemente, estamos lutando contra.
O pastor Fernando falou aqui agora sobre as eleições, né? Como é que a gente vai escolher uma pessoa? A gente sabe que a maioria deles, o pensamento deles não é nem mesmo auxiliar a cidade a melhorar ou coisa e tal. Muitos deles só querem o poder para a ascensão social, econômica, poder colocar a mãozinha no dinheiro, não dele, obviamente. A gente sabe, a gente tem visto a corrupção no Brasil, né? Mas, para nós que temos sofrido na mão deles, agora vai vir a vingança de Deus contra esse sistema. Então, para o anjo, a mensagem que o anjo traz para a Babilônia é uma mensagem de juízo, mas para nós não. No final do capítulo, a gente vai ver que é uma mensagem de júbilo, de alegria, né? Como nós lemos no Salmo 149. Quando começa o Salmo, fala de celebrar ao Senhor, e no final ele fala que Deus está vingando os seus servos, né? E quais são essas mensagens? O anjo traz aqui 4 grandes declarações, ou 4 grandes proclamações. A primeira proclamação, a primeira palavra que ele traz é essa: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Veja só, qual é a razão de Babilônia estar sendo julgada por Deus? É que ela corrompeu as nações. Ela foi o motivo de levar as nações a se rebelarem também contra Deus. É aquela sedução porque Satanás, que a serpente lá no Éden levou o homem a cair. É a mesma sedução, e vocês serão como Deus. Vocês são conhecedores do bem e do mal. E, a partir daí, Satanás sempre instiga o homem a essa procura do poder político e do poder econômico, levando as pessoas a uma vida de luxúria. Então, a razão que ela corrompeu é porque ela corrompeu, primeiramente, o poder político, né? Por isso que ele fala assim: com ela se prostituíram os reis da terra. Os reis aqui significam os mandatários, aqueles que têm autoridade sobre os governantes, que têm autoridade sobre o poder, sobre o povo. E a gente sabe que como esse poder chama, né? Como esse poder, essa disputa de poder, de querer estar sobre a autoridade. Tem gente que nem precisa estar lá, mas quer estar lá. É só para buscar esse poder, parece que dá um prazer nele, né? Parece que isso que vai dar sentido à sua vida. Mas também fala de poder econômico. As duas coisas geralmente estão ligadas uma à outra, né? Ele fala dos mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, de vida de luxo, de ostentação, uma vida de sobra, A gente vê, às vezes, na televisão, tinha aquela revista Caras, né, mostrando a casa das pessoas, né? De vez em quando a gente vê um desses artistas aí vendendo casa de $5 milhões. Como o cara vai construir uma casa de $5 milhões? É luxo. A luxúria não é só questão sexual, a questão é muito mais do que isso, é uma vida de ostentação, muitas vezes desnecessária. Eu vejo, uma vez um rapaz estava comentando comigo que a casa que ele tinha construído, né, que ele gostava, casa grande, ele falou assim: pastor, é um elefante branco que eu tenho. A casa é enorme, não preciso disso. O que eu vou fazer com um negócio tão grande? Não tem nem como usar essa casa. E um dia vai acontecer, como
Aconteceu comigo e minha esposa, né? Meus filhos foram embora, estou eu e a minha esposa. Imagina uma pessoa com uma casa lá de 4, 5, 6 quartos, 500 metros quadrados de construção. O que ele vai fazer com isso? Mas eles fazem questão de ter, só para dizer que tem, para dizer que eu sou mais que você. Essa é a luxúria, é por isso que os mercadores se enriqueceram com isso. O que você quer comprar? Né? Tem um ditado que fala que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas dizem que assim, dinheiro não traz mais felicidade, manda buscar. O poder do dinheiro. Né? Poder do dinheiro. Mas Deus vai trazer vingança contra essas coisas, porque essas coisas acabam tomando o lugar de Deus na vida das pessoas. Por isso que em Miqueias 5,15, ele diz assim, com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedecem. Porque fazem do poder, fazem do dinheiro o seu Deus, e com isso se rebela contra Deus, não ouvem a Deus, não seguem a Deus. E ele não está falando de pessoas, ele está falando de nações. Então, a primeira palavra, a primeira declaração que esse anjo traz é uma palavra de juízo. Esse sistema vai cair, irmãos. E é interessante que você pode ler em outros textos, eu vou só citar, mas não precisa colocar na tela, 2 textos só. Isaías 21:9, você pode anotar se vocês quiserem. Isaías 21:9, sabe o que diz Isaías 21:9? Caiu a Babilônia. Depois você vai em Jeremias 51, 6-10, esse texto é fantástico. Ele fala assim, repentinamente, caiu Babilônia. Ou seja, a Babilônia já está, desde o início dela, fadada a cair. Ela está condenada por Deus. Desde lá de Gênesis, capítulo 11, ela já caiu uma vez. Ela está tentando se erguer, mas ela vai cair de novo. Ela caiu lá com Isaías. Na verdade, são 4 quedas que ela tem. Aqui tem que entrar um pouco de história, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, senão estende muito. A primeira lá em Gênesis, depois com Isaías. Isaías é mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Depois ela cai com o surgimento do Império Medo-Persa, em 400 e pouco. E agora ela vai cair de forma definitiva. Então a história já está mostrando que Deus vai julgar essa nação. Ela já está avisando que ela vai cair desde lá de trás. E nós já temos fatos históricos comprovando que essa queda... E lembre-se, irmãos, aquilo que acontece no Antigo Testamento de forma evidente é uma representação do que acontece no mundo espiritual. Então, aquela nação que era física, que caiu, que representa esse sistema humano contra Deus, ela cai de forma definitiva no final. Porque essa Babilônia ainda existe por aí. Ela fisicamente não, mas ideologicamente está na mente das pessoas, na mente das nações. Por isso ela vai cair. E é isso que o texto nos garante. E isso é motivo para nós nos alegrarmos. Deus vai vingar isso. Porque elas são rebeldes contra Deus. E Deus não vai deixar isso, como diz o ditado popular, não vai deixar isso barato. A segunda palavra que traz aqui, versículo 4. Ouvi outra voz. Olha, tem 2 palavras, 2 verbos muito importantes em Apocalipse. Quando você ouvir esses 2 verbos, você presta atenção. Um é, eu vi. E a outra, eu ouvi. Né? No primeiro versículo, ele fala assim, eu vi um anjo descer do céu. Agora, ele ouviu uma voz. É a segunda voz que fala. Né? Eu ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em todos os seus pecados e para não ser participantes dos seus flagelos,
porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de atos iníquos que ela praticou. Eles fizeram uma torre para chegar no céu, mas o que chegou no céu primeiro foi o pecado deles. A torre não chegou, mas o pecado deles chegaram. Depois, lá em Jeremias 51, ele fala a mesma coisa: retirai-vos dela, povo meu. Por que nós devemos sairmos dessa Babilônia? Primeiro, para não sermos cúmplices dos pecados dela. Como ele fala aqui, para não seres cúmplices em seus pecados. Agora, nós vamos entender aqui um pouquinho, porque pode gerar um pouco de confusão. Mas não tem a marca da besta, não tem a marca de Cristo, nós não temos a marca de Cristo, como é que ele estava dizendo para a gente sair? A palavra-chave aqui é cúmplice. Cúmplice significa tomar parte moral ou materialmente em um crime ou um delito de outro. Você não está praticando o delito, mas moralmente você está aprovando. O sinônimo dela é conivente. Conivente é um pouco mais complicado, porque conivente vem do latim, e que significa, no seu original, fechar os olhos para, fazer que não vê. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que para que a gente não entre nessa armadilha que Babilônia nos traz, para não sermos enganados, porque quem lê Hebreus sabe que o motivo de Hebreus ter sido escrito é que o autor está incentivando alguns judeus que abraçaram a fé cristã, eles estavam querendo voltar para o judaísmo por medo do quê? Das perseguições. E aqui vai acontecer a mesma coisa, muitas pessoas é isso que é apostasia. Eles vão desistir da luta por medo, eles vão sucumbir à ação da Babilônia sobre ela. Porque eles vêm com poder, eles vêm pressionando. E, meus irmãos, eu achei bacana quando o presidente falou na ONU sobre a cristofobia, Ele não falou nem no Brasil, ele falou no mundo inteiro. É impressionante. Depois daquilo lá, muita gente criticou, Mas é impressionante o número de vezes, o número de reportagens que eu tenho visto sobre ataques a cristãos no mundo. É impressionante. Isso eu já sabia, porque uma vez eu fiz um estudo sobre a mensagem a Esmirna, que a Esmirna era uma igreja perseguida. E eu já tinha levantado alguns desses dados. Só que agora a gente está renovando esses dados. Nunca morreu tanto cristão por ser cristão nesse último século, quanto em toda a história da humanidade, inclusive no tempo de Roma. Eu vou falar disso perto do nosso Chile, mas a igreja foi queimada há um mês atrás. Você quer mais perto? Bahia. Uma igreja foi queimada há um mês atrás. Ser cristão na Europa hoje é problema. Alguns países é problema, porque muitos muçulmanos fugindo da África e fugindo das guerras daquela região foram para a Europa. Eles foram bem recebidos na Europa. Só que, em vez da igreja ir lá e evangelizá-los, eles que foram tomando conta da Europa, ideologicamente. Quando o presidente nosso, e é interessante que um dos maiores líderes da cristandade no mundo não falou, até hoje não falou nada. Inclusive, quando o presidente falou, houve uma manifestação de um grupo na Hungria, a Hungria, agradecendo o presidente pelo que ele falou por conta da perseguição que eles estão sofrendo na Hungria. O que eu vi foi na Hungria, mas no leste europeu em geral, porque ali predomina ainda o pensamento da antiga União Soviética, o pensamento ateísta. E nós sabemos aqui da nossa missionária Nelba, ela não pode dar dados dela, porque se souber, ela pode ser perseguida, pode ser morta.
No Egito, alguns cristãos eles fazem uma tatuagem na mão de uma cruz. Isso, irmão, significa que eles podem ser mortos por conta disso. A perseguição é grande e muitos vão sucumbir, muitos vão apostatar da fé por conta dessa perseguição. E o que ele está falando foi assim: não seja cúmplice, saia fora disso. Como Jesus falou assim: olha, se um olho teu te fizer cair, é preferível você arrancar esse olho, porque é melhor você cair e entrar no reino do céu com um olho só, caolho, do que com os dois no inferno. Não sejamos coniventes. Não podemos fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Se você não conseguir suportar, sai dela. Não deixa a Babilônia entrar em você. Lembra que o autor de Hebreus fala no capítulo 2, versículo 3, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Participar dos seus flagelos significa que sofrer o mesmo dano. Se nós estivermos lá dentro, sendo coniventes, né, nós vamos sofrer junto com a Babilônia, porque vão estar lá dentro. Não podemos ser. É a segunda razão pela qual nós temos que sair. Não podemos, a menos que você queira participar desses flagelos. Né? A terceira é entender os critérios que Deus tem para o seu julgamento. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Veja que ele fala no versículo 7, a si mesmo se glorificou, a soberba. Né? E viveu em luxúria, ostentação. Esses são os valores do mundo. O sistema de valores do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. Por isso que é rebelião contra Deus, porque está colocando essas coisas no lugar de Deus. Né? Então, o pecado de Babilônia não era exatamente a riqueza em si, mas o seu orgulho extremo, né? E a sua autoexaltação proclamada pela sua riqueza. Dinheiro não é pecado, o amor ao dinheiro que é pecado. A Bíblia fala, digno é o obreiro do seu salário, e ainda fala assim, digno é o obreiro de duplicar da honra aquele que for um bom obreiro, que ensina direito, que faz o seu trabalho. Isso aí é princípio bíblico. Então, o dinheiro não é pecado, irmãos. Pecado é o amor ao dinheiro. E é o que acontece aqui, né? Que leva a pessoa a se glorificar, achar, eu sou rico. Dinheiro não te leva para o céu, irmãos. Ou, pelo contrário, é mais provável que te leve para o inferno do que para o céu. Né? E luxúria, né? Vida de ostentação. E também para que a gente fique atento, esperto, como diriam os cariocas, pois o juízo de Deus é iminente. Veja que ele fala no versículo 8, em um só dia sobreviverão os seus flagelos. Né? E Jeremias 51:8 ele é mais incisivo, ele fala assim, repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Isaías 51:8. Repentinamente, você não sabe qual é o momento, pode ser a qualquer momento. Se você estiver lá, você vai cair junto. Esses são alertas para nós, para a igreja, irmãos, para a gente saber o que nós estamos fazendo, até que ponto nós estamos entrando nessa demanda da própria Babilônia, que existe por aí, em todos os sistemas de comunicação e todas as coisas mais. Né? É um chamamento a essas coisas. Você liga a televisão, é tudo isso. A terceira palavra que ele traz aqui, versículo 9 e 10. Ora, chorarão e lamentarão sobre ela os reis da terra, com que elas se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio,
e conservando-se de longe pelo seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. 3 grupos de pessoas fazem um lamento sobre a Babilônia. E é interessante uma característica dos 3, que é: eles conservaram-se de longe por medo do seu tormento. Aquele grupo que sempre era chegadinho, agora eles vaza. Quando eu estava lendo esse texto aqui, esse conservando-se de longe, né, o pessoal se afasta. Eu lembro quando era jovem, adolescente, meu pai tinha dado uma moto para nós. Nós tínhamos uma moto em casa. Depois meu pai vendeu só porque meu irmão só sofreu 6 acidentes com ela. 10 dias em coma no hospital. Mas mesmo depois disso ele não desistiu, viu, irmão? Ele gostava de moto. O pior é que meu sobrinho, filho dele, também gosta. Mas não era isso que eu queria chamar a atenção, mas é que enquanto nós tínhamos moto em casa, principalmente no sábado à tarde, lotava de moto em casa. Na frente da nossa casa, era cheio de moto. Vinha todo mundo, metade da cidade conhecia meu irmão. Meu irmão era louco na moto. Mas chegava gente, aparecia tudo quanto é tipo de moto. Foi só meu pai vender, quem sabe o que aconteceu? A rua virou um sossego. Porque o que unia essas pessoas ao meu irmão não era o meu irmão, era a moto. O que unia esses reis, a Babilônia, não era a Babilônia, era o que ela tinha a oferecer da Babilônia. Por isso que agora eles se mantêm longe, agora eles têm medo. Antes eles procuravam ela na sua prostituição, que fazia parte desse sistema todo, fazia parte dessa luxúria toda. Agora o que eles fazem, mantém distância. Estão com medo, porque viram as consequências sobre ela. E o mesmo acontece com o segundo grupo, os mercadores. Veja o versículo 11. E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém podia comprar a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móveis de madeira preciosíssima. Olha os superlativos aqui, irmãos. De bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, ungüentos, bálsamos, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apetece se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Eles não estão chorando porque a Babilônia caiu, eles estão chorando porque o lucro deles acabou. E vocês olhem essa lista de mercadorias, é tudo para sustentar luxo. É pedras preciosas, é ouro, é prata, tudo do bom e do melhor. E, inclusive, veja só, escravos, é interessante, escravos e almas humanas. No grego é soma e psique. Soma porque alguns historiadores dizem que os escravos muitas vezes eram chamados de corpo. Soma é corpo, psique é alma. Mas eu vejo aqui algo um pouco mais embaixo, né? Soma, corpo, realmente pode ser escravo, mas psique, para mim, ele está vendendo
como a gente fala, vendendo a sua própria alma, mas ele está vendendo a sua própria consciência, a sua moral, a sua ética. Não são pessoas escravas fisicamente, como os escravos, como o Soma, mas a sua consciência, eles vendem a sua consciência. Eles são livres fisicamente, mas a sua mente está escravizada, está vendida. A gente usa muito esse cara está vendido. É a corrupção. Compra almas humanas, compra consciências humanas, compra a ética e a moral do homem. Vocês vejam ao nível que essa luxúria leva as pessoas. Não é à toa que ela tinha que cair, né? Portanto, quando a Babilônia cai, todo o sistema econômico entra em colapso. Por quê? Porque o caos econômico instalado para a sua queda é total. Agora eles não têm mais o que comercializar. Quem é comerciante aqui sabe que o quão difícil é para você comercializar as coisas, você não tem comprador. As maiores lojas aqui, a maioria das lojas tiveram que se reinventar. Surgiu aí o delivery, que já existia, mas ela se tornou muito mais forte hoje. Você não motoqueiro para tudo quanto é canto, por conta, porque tem que se reinventar para poder vender, você não pode abrir tua loja. O que você vai fazer? Restaurantes e tudo quanto é coisa, agora é tudo delivery. Então, o caos econômico que se instala é completo, a esperança e a confiança de seus moradores, aqueles que têm vantagem com esse sistema, vai se desvanecendo. É o que nós temos vindo aí nessa pandemia. Quantas empresas não fecharam? Quantas pessoas não perderam emprego? Eu estava conversando ontem com um amigo meu, ele tem uma pessoa chamou ele para fazer tentar vender algumas coisas. Ele falou assim, mas agora você não vai fazer isso. Ele perguntou, por quê? Porque eu não tenho matéria-prima para vender, não tenho o que vender. Mas o mais impressionante disso é que elas também se conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento. E o terceiro grande grupo são os navegadores. Final 17, segunda parte, fala assim, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade compara essa grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e choraram e prantearam, e gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Novamente aqui, irmãos, eles se enriqueceram com o comércio. E aqui já é comércio exterior, né? Porque é navios que leva e traz, né? Empresa de logística. Né? Eles se enriqueceram todos que possuíam um navio no mar, para levar e trazer esses carregamentos. Né? Quem conhece um pouco de história, principalmente daquela região lá, o caminho da seda, o caminho das Índias para trazer especiarias, né? Muitas dessas navegações que a gente conhece a partir do século XIV, XV, XVI, foi para surgir novas rotas comerciais, para fugir daquelas rotas que eram controladas. Mas todos os três grupos, lamentam, não porque eles tinham algum relacionamento pessoal com a Babilônia, mas porque eles perderam. Porque o sistema político, o sistema econômico entrou em colapso com a queda da Babilônia. Ela era o centro de todas as coisas, o centro da vida política e econômica. E como o pastor Fernando mostrou hoje de manhã, também o centro religioso. Isso tudo cai em colapso. E as pessoas se assustam. E as pessoas se conservam de longe,
não quer nem chegar perto. Aquela que estava o tempo todo lá, agora não quer mais saber. Aqueles que antes se aproveitavam da grande cidade, agora todos eles se mantêm longe. Muito amigo. Mas, irmãos, isso é para nos avisar. Isso é para nós sabermos o que Deus vai fazer. Mas o que eu mais gosto desse capítulo não é do 1 ao 19, mas é o 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Algum de vocês entra em um desses 3 grupos? Tem alguém que não entra? Que ele fala dos santos, dos apóstolos e dos profetas. Num dos 3 eu acho que você está. Tem alguém que não encanta nenhum dos 3? Mas o que ele fala? Exaltai, alegrai, jubilai, algumas versões diz. É motivo de alegria. Ele falou, pastor, mas eu acho que o senhor está ficando meio... Além de perder o cabelo, está perdendo juízo. Né? Não, irmãos. O próprio texto diz qual é o motivo da nossa alegria. Veja que ele fala. Deus contra ela. Ela quem? Babilônia. O que ela fez? Julgou o quê, irmãos? Que causa? Que causa? A tua. A da igreja. A do seu povo. É isso que nós esperamos. O motivo da alegria é que a destruição de Babilônia significa que Deus, contra ela, julgou, agora eu vou pôr no primeiro pessoa, não na segunda do plural, mas na primeira do plural. Nossa causa. É minha causa, é tua causa, é causa do povo de Deus. Deus está julgando aquilo que a Babilônia fez contra o seu povo. Isso é motivo de alegria. Eles tiveram sua oportunidade. Nós temos isso mostrado aqui, eles tiveram essa oportunidade. Quantas vezes nas taças lá, e eles não se arrependeram, isso foi problema deles. Agora não tem mais. Então, o motivo da alegria da destruição significa que Deus julgou a nossa causa. E é Deus que está fazendo justiça ao seu povo. Não é isso que a gente vira e mexe e fala assim, eu quero justiça. Às vezes assim, meio com um tom de vingativo, né? Mas Deus está fazendo justiça. Deus está se vingando os seus santos. O sistema político e econômico da besta foi finalmente destruído. Então, se você estiver se baseando nesse sistema, sinto muito, ele vai cair. A Babilônia não ficará sem juízo. O seu pecado não ficará impune. A sua destruição será completa. Veja comigo, eu vou ler o 20, de 1 a 23. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia, cada vez que aparecer a palavra jamais. Veja só, 21. Então um anjo forte levou uma pedra, com grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum em qualquer que jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem a voz do noivo, nem da noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Contou? Riscou? Jamais.
E aqui é uma parábola, né? Um ato profético, né? O anjo pega uma pedra de mó e joga no mar. O que acontece com uma pedra dessa? Você nunca mais vai achar. Por isso que é jamais. Tudo isso, jamais. As festas acabaram. Tudo acabou. Babilônia caiu definitivamente no fundo do mar. Não tem mais. Acabou. Jamais. E nela se achou o sangue de profetas, de santos, e de todos que foram mortos sobre a terra. Já estava lendo lá em Gênesis 4, quando Caim mata Abel. E Deus fala para Caim, assim, o sangue do teu irmão clama da terra. É o que o texto fala. Não é só de Abel que cai. É de todos aqueles que foram mortos por defenderem o nome de Jesus. Deus está se vingando. Isso é motivo de alegria. Porque esse sistema vai cair. Aliás, o texto não diz que vai cair. O texto diz que caiu. Profeticamente, já caiu. Babilônia já está derrotada. Jesus nunca perde. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo, nós somos mais que vencedores. Eu gosto dessa música que a gente canta aqui, Babilônia. Tem uma frase fantástica. Assumir, como é que é? Oi? Isso, e assumir as consequências desse amor. Esse é o nosso desafio, irmãos. Nós vamos assumir. E eu vou dizer para vocês, o mundo também vai assumir. Só que cada um vai estar de um lado da coisa. Nós vamos estar protegidos por Deus. O nosso sangue, o sangue dos santos, vão ser vingados. Está ainda clamando. Agora, eles também vão assumir a posição que eles têm de rebelião contra Deus. Amém? Eu sei que não é um texto fácil, mas é um texto para você não ficar triste, mas se fortalecer em Cristo, fortalecer em Deus, sabendo que, como Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar àquilo que Deus tem preparado para nós. Então vamos assumir as consequências desse amor, mantermos firmes, porque Deus é fiel, Ele vai te proteger, e o sangue dos justos, Ele vai vingar. Cristo sempre é vitorioso. Babilônia já está derrotado. Tudo depende de você. Então cai fora desse sistema e mantenha-se firme com Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos.